Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Nós hoje estamos ainda vivendo esse tempo de celebração, tempo de alegria, tempo de graça, pelo Dia das Mães. Alguns puderam passar esse dia junto com a sua mamãe, outros apenas se contentaram com uma ligação, uma chamada de vídeo, e outros trazendo à memória as recordações, porque essas mães já não estão mais presentes aqui neste mundo. Então, meus irmãos, Dia das Mães é uma data que mistura sentimentos e emoções. Alguns celebram com alegria, outros com um pouco de tristeza, mas Deus está presente em cada um de nós. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente cada mamãe que está aqui presente, aquelas que estão acompanhando o culto. Deus possa trazer graça sobre a sua vida. Mateus, nós vamos ler o capítulo 1 e o verso de número 16. Essa igreja é muito chique, ó, copo Stanley, com o logo da igreja ainda. Agora abrem Lucas, no capítulo 3. Capítulo 3 de Lucas, verso 23, a parte B, diz: Jesus era conhecido como filho de José. E o último versículo deste capítulo, a última frase do verso 38 de Lucas 3 diz: Adão era filho de Deus. Queridos, nessa noite eu quero então compartilhar com vocês o tema que já está aqui na nossa tela: mães conectadas pela história da redenção. Falar sobre mãe, falar sobre pai é muito difícil, porque a Bíblia é recheada de muitos personagens que poderia inspirar uma mensagem temática sobre este momento que nós vivemos. Então, pensando em mães da Bíblia, eu pensei nessas duas mulheres que estão conectadas pela história da redenção, que é a Eva, a primeira mãe, a mãe da humanidade, e Maria, a mãe de Jesus, aquela que gera o Redentor da humanidade. Então, por isso que essas duas mães, Eva e Maria, estão conectadas. A história delas, a vida delas, mesmo separadas por milhares de anos, se conectam pela história da salvação, a história da redenção. Então eu quero que você guarde esta frase, este pensamento, para que a gente possa discorrer sobre isso nesta noite. E no final, fazer algumas aplicações a partir dessas duas mães para a sua vida hoje, no século 21, como mãe que está aqui nesta noite. Dentre as diferenças das genealogias de Mateus e Lucas, eu quero destacar a mais importante para o nosso ministrar desta noite. Se você ler Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, as genealogias, nós vamos ver algumas diferenças entre esses dois relatos. Mas eu quero concentrar em apenas um detalhe aqui. Se nós pegarmos o texto de Mateus, ele vai escrever para os judeus, para aqueles que tinham o conhecimento da lei, conhecimento da história do Senhor. Então, Mateus, ao escrever para judeus, ele enfatiza Jesus como filho de Abraão e filho de Davi. Quando nós começamos no capítulo 1 de Mateus, no versículo 2, Mateus começa dizendo: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá. E depois lá no versículo número 8, Mateus escreve: Jessé gerou a Davi, Davi gerou a Salomão, cuja mãe foi Betseba. E aí a partir de Davi ele vai descrevendo essa genealogia até chegar no final, o texto que nós lemos, o verso 16, que diz então que José é marido de Maria, no caso, Maria deu à luz a Jesus, que é chamado de Cristo.
E Mateus enfatiza bem esta peculiaridade no verso seguinte, quando ele faz uma contagem. 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até a Babilônia, 14 gerações do exílio da Babilônia até Cristo. Então Mateus escreve para judeus e ele enfatiza, destaca Jesus como filho de Abraão e filho de Davi, cumprindo as profecias messiânicas. Esse é o propósito dessa genealogia aqui no livro de Mateus. E ele usa essa estrutura, começando em Abraão, justamente, meus irmãos, para reforçar a messianidade de Jesus Cristo. Se Mateus escreve para judeus, então ele vai reforçar que Jesus é o Messias, o Salvador. E o Messias viria da linhagem de Abraão, da descendência de Davi. Agora, quando a gente vai para Lucas, no capítulo 3, Lucas escreve para gentios, não judeus. Pessoas que não tinham conhecimento da lei, pessoas que não tinham bagagem judaica, espiritual e cultural. Então essa é a primeira diferença entre as duas genealogias. Lucas leva a genealogia até Adão. O capítulo 3 de Lucas, nós vemos que ele faz o caminho contrário. Mateus começa de Abraão e termina em Jesus. Lucas começa em Jesus, Lucas capítulo 3, lá no verso 23, o final fala: Jesus era conhecido como filho de José. E a partir de Jesus ele vai regredindo até chegar no verso que nós lemos, o 38, dizendo que Adão era filho de Deus. Lucas ele começa em Adão, mostrando que Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Mateus destaca que Jesus era o Messias. Quem esperava o Messias? Os judeus. Então Mateus vai destacar que Jesus é o Salvador, o Messias, para os judeus. Mas Jesus não é apenas Salvador dos judeus, ele é o Salvador de toda a humanidade. Então Lucas faz esse caminho inverso para apontar para os não-judeus que Jesus também era o Salvador agora de toda a humanidade, não apenas dos judeus. Lucas também menciona que Adão era filho de Deus. E assim ele reforça a filiação divina de Jesus. Se Adão era filho de Deus, então Jesus também tinha essa filiação divina. Agora, uma curiosidade nessas genealogias, meus irmãos. Lucas não menciona nenhuma mulher. Lucas então era machista. Não, é porque no seu propósito ele não destaca mulheres na genealogia. Agora, se nós lermos a genealogia completa em Mateus, nós vamos encontrar lá 5. E a partir então de Eva, as mães, elas vão uma agora sendo inspirada na outra. Se a maternidade ou mãe de primeira viagem, imagina para Eva, que foi a primeira mãe da história. Não tinha nenhum modelo positivo ou negativo para ela se inspirar. Não tinha ninguém para dar conselhos ou dar palpites ou ajudar na criação dos seus filhos. A Eva teve que se virar sozinha, descobrindo a maternidade. Muitas vezes ser mãe é isso. É você se descobrir como mãe, você aprender sozinha, você errar, você acertar, e assim você ser forjada por Deus como... Jesus é considerado o Salvador da humanidade através da fé. Maria recebe o anúncio do anjo lá em Mateus capítulo 1, verso 16, verso 25, que ela seria então a mãe daquele que seria o Filho de Deus e o Salvador de toda a humanidade. Maria tem o privilégio de ser a mãe do Redentor da humanidade. Mas se você não sabia, Marcos capítulo 6, verso 3, vai dizer que Jesus tinha irmãos. Então Maria não foi mãe só de Jesus, na nossa compreensão das Escrituras. Se você marcar na sua Bíblia e ler na sua casa Marcos 6, versículo 3, você vai ver lá 4 homens, irmãos de Jesus mencionados, e irmãs no plural, pelo menos 2 meninas.
Quando nós lemos Mateus, no capítulo 1, no final do verso 25, fala que não tiveram relações até que o menino nasceu e ele deu o nome de Jesus. Ou seja, José e Maria não tiveram relações maritais enquanto Jesus não nasceu, mas entendemos que após o nascimento de Jesus, eles tiveram uma vida conjugal normal como qualquer casal, e por conta dessa relação conjugal, Marcos 6,3 nos dá essa percepção, a indicação de que Maria teve sim outros filhos. Mas a maternidade de Jesus foi única, igual a essa maternidade nenhuma outra mulher experimentou ou vai experimentar na história. Segunda conexão dessas duas mulheres, elas estão ligadas diretamente com o plano divino. Qual que é o plano divino que conecta essas duas mães? É o plano da redenção. As suas histórias se entrelaçam no arco criação, queda, redenção. Então, se você olhar para o meu dedo, você vai ver esse arco criação, queda, redenção. A história de Eva e Maria se conecta nesse arco, nessa história, a criação, a queda e a redenção. Eva estava lá no jardim, foi criada por Deus. Eva foi um dos elementos pelos quais o pecado entrou na humanidade, a queda. Agora Maria, ela vai entrar na história para trazer a redenção para a humanidade. Você como mãe se conecta com outras mães por algumas vias, mas jamais você, mãe, será conectada nessa história da redenção. Essa é uma prerrogativa de Eva e de Maria. Eva foi criada diretamente por Deus. Lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis fala que Eva foi gerada pelas mãos de Deus. Deus gerou o homem dos elementos da terra, do pó da terra. Depois Deus fez o homem dormir algum momento, tirou uma costela e com a costela do Adão, Deus fez a mulher com as suas próprias mãos. Que privilégio de Eva ser criada diretamente por Deus. Mas esse privilégio de ser criada por Deus não a inibiu de estar envolvida na origem do pecado humano. Ela que foi criada pelo próprio Deus, pelas mãos do Senhor, também permitiu que através da sua falha, do seu erro, do seu pecado, o pecado entrasse na humanidade. E através então de Eva e do Adão, nós somos também pecadores, porque somos seus descendentes. Se Eva é a mãe da humanidade, como diz Gênesis 3:20, e ela pecou, o pecado entrou na sua vida, então nós também somos pecadores por essa filiação. Mas isso, irmãos, dá início à narrativa da salvação. O capítulo 3, verso 20, que eu quero mencionar para você, faz essa conexão na vida de Eva. Ela é gerada pelas mãos do Senhor, ela se envolve no pecado, na queda, mas Deus também, através dela, já aponta para a redenção. 3,15 do Gênesis fala: farei que haja inimizade entre você e a mulher. Aqui Deus falando com a serpente. Vai ter inimizade entre a serpente e a mulher. Alguns entendem como Eva, outros entendem que essa mulher aqui é uma referência a Maria. Já lá no Novo Testamento, na história da redenção, entre a sua descendência e a descendência dela, ela lhe ferirá a cabeça e ele, o descendente da mulher, vai lhe ferir a cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. Então esse descendente da mulher aqui aponta para Jesus. Então a suposição de alguns estudiosos é que a mulher aqui é uma referência já para Maria. As duas conectadas, então, pela história e a narrativa da salvação. Eva, ela tem esse privilégio. É criada por Deus, mas ela tem o dissabor de, através dela, entrar o pecado na história humana, mas ela também já dá início à história da redenção. Maria foi escolhida por Deus para gerar aquele que iria redimir a humanidade do pecado iniciado lá do Éden. Irmãos, desculpa a heresia aqui, mas é como se Eva fizesse a coisa errada e Maria viesse para consertar, o erro da Eva. Eva fez a lambança e a Maria vem para corrigir a lambança que ela fez. O pecado entra através da Eva e a Maria então vem para dar a luz ao Salvador que vai redimir a humanidade.
Você pode ler um pouquinho mais sobre isso em Romanos capítulo 5, a partir do verso 18, quando Paulo faz esse comparativo entre Adão e Cristo. Em resumo, Paulo vai dizer que através de um homem entrou o pecado na humanidade, esse homem Adão. E a Eva estava lá do lado dele. E Paulo vai dizer que através de um homem veio a redenção para a humanidade, e esse homem é Jesus, o filho da Maria. Então, Maria, ela é escolhida para gerar Jesus, que vai redimir a humanidade, que vai consertar o erro, o pecado que entrou na humanidade através de Eva e através também do Adão. Que paradoxo na vida dessas duas mamães. Terceira comparação: vivência de dores maternas profundas. Você, mãe, já teve alguma dor profunda na sua vida de maternidade? E a dor aqui não é apenas a dor do parto. Você já se vendo ou viveu? Maternidade aponta também para dores, muitas alegrias, mas maternidade também reserva dores. Ambas conhecem o lado doloroso da maternidade, marcado pela perda e pelo sacrifício. Tanto Eva quanto Maria experimentaram a maior dor de uma mãe. Falo aqui em nome de vocês. Se vocês discordarem, vocês podem depois conversar comigo. Qual seria a maior dor de uma mãe, se não a perca de um filho, o falecimento, a morte de um filho? Será, mamãe, que tem uma dor maior do que essa? De perder um filho? Ter que sepultar um filho? Eu acho que se você pudesse pedir algo para Deus, você diria: Deus, nunca permita que eu tenha que sepultar um filho ou um dos meus filhos. Mas essas duas mães experimentaram essa dor. Eva experimentou a dor da perda e do sofrimento entre os seus próprios filhos. E aquilo que é pior ainda, não só a perda de um filho, sepultar um filho, ver um filho morto, mas o filho ser morto pelo próprio irmão. Quer uma tragédia maior para uma mãe suportar? O seu coração suportaria ver um dos seus filhos tirando a vida do outro filho? Então, Eva, ela experimenta essa que é a maior, talvez a dor mais profunda que uma mãe possa estar vivendo ou ter vivido. Sepultar um filho. E ter como agravante nessa história o próprio irmão sendo o algoz que tirou a vida daquele filho. Maria viu seu filho ser crucificado injustamente, sofrendo como mãe, ali ao pé da cruz. Você, mãe, alguma vez já tentou se colocar no lugar de Maria, enquanto ela está lá, ao pé da cruz, vendo Jesus pendurado naquela cruz, lá por aproximadamente 6 horas, até vir a morte? Se o seu filho cai e se rala o cotovelo, você já se desespera. Se o seu filho quebra um braço, quebra uma perna, você já quase infarta. Sim ou não? Imagina ver o seu filho lá pendurado na cruz e você não poder fazer nada. A maior dor de uma mãe talvez seja a impotência de fazer algo pelo seu filho. Você já viu essa dor? De se achar completamente impotente para socorrer, ajudar o seu filho que está passando por alguma dificuldade? Essas duas mães se conectam por esta vivência de uma dor profunda. Eva vê um irmão assassinar o outro. Maria vê o seu filho sendo crucificado injustamente, pendurado naquela cruz. O coração dessas mães é dolorosamente ferido por essa experiência. Quarta conexão, a maternidade que ultrapassa o biológico. Ser mãe não é apenas gestar, gerar e dar à luz
a parte biológica, a parte humana. Ser mãe vai além disso. Ser mãe é muito mais que colocar uma vida neste mundo. Ser mãe é muito mais do que gestar uma criança por 9, 8, 7, 6, alguns nascem prematuros. A maternidade vai além disso. A maternidade dessas duas mães representa cuidado, intercessão e exemplo para todos. Aqui nós podemos colocar o papel da mãe adotiva, aquela que não pode gerar no seu ventre uma criança, um filho, mas ela gera no seu coração, ela adota, ela acolhe, ela abriga, ela cuida. Seja uma criança estranha, de alguém que ela nunca viu, ou seja um neto, seja um sobrinho, seja alguém próximo. E tem mães que não geraram filhos no seu ventre, mas são muito mais mães, no sentido amplo da palavra, porque elas exercem essa maternidade em favor de outras crianças. As mães do coração. Por isso, minha irmã, a maternidade vai além da questão biológica. A maternidade envolve cuidado, intercessão, amor, exemplo, ensino. Eva, como a mãe da humanidade, representa uma maternidade universal, simbólica. Ela é a que simboliza todas as mães. Maria, ao ser escolhida para gerar o Salvador, assume um papel importante na obra da redenção. Então, a maternidade delas vai além de apenas ter gerado filhos. No caso de Eva, Caim e Abel, 7 depois os seus outros. No caso de Maria, Jesus e os seus outros filhos. É preciso que você entenda, mãe, que ser mãe é mais do que apenas colocar uma criança nesse mundo. E a última comparação, o último ponto de conexão dessas duas mães, elas são símbolos de responsabilidade e de esperança. Elas mostram que a maternidade envolve escolhas morais e uma fé constante. Como você tem vivido, mamãe, dentro desse aspecto de responsabilidade, de escolha, de uma vida, de exemplo, de testemunho para os seus filhos? Como que você tem interpretado essa questão da maternidade? Eva representa o início da responsabilidade humana perante Deus. E o triste é que Eva falhou nessa responsabilidade humana perante Deus. Ela pecou. E com seu pecado vieram as consequências. Quantas vezes que o pecado da mãe, o erro da mãe, a falha da mãe, traz consequências para o seu ou seus filhos? Quantas vidas, quantos relatos nós conhecemos de que uma mãe que não foi sábia, que não foi capaz, uma mãe que foi relapsa, uma mãe que não entendeu, não compreendeu essa função, pelas suas ações, a sua irresponsabilidade, o seu filho acaba tendo algumas consequências, e não apenas o filho, mas toda a sua geração. Maria representa a resposta obediente e esperançosa ao chamado de Deus. Se Eva é aqui para nós, o que podemos dizer, um exemplo a não ser seguido de mãe dentro dessa questão de responsabilidade, Maria é o exemplo para ser seguido, de obediência à vontade, à palavra de Deus. Não pense, meus irmãos, que Maria ter sido mãe de Jesus foi algo assim maravilhoso. Ser mãe de Jesus não foi algo assim, que glória, dentro do aspecto humano. Ela foi rejeitada pelo noivo. Ela enfrentou oposição, perseguição daquela sociedade. Hoje, talvez, uma gravidez solteira já não é tão espantoso quanto na época de Maria. Na época ela poderia ser apedrejada, morta, por ter sido ou ficado grávida sem estar casada com José. Então ela ter assumido a maternidade de Jesus é um ato de obediência ao anjo,
que trouxe a mensagem de Deus: Maria, você vai gerar o Salvador, você vai dar à luz ao Filho de Deus, ele vai salvar a humanidade. Maria representa a resposta obediente e de esperança diante de Deus. E aí você, mamãe, como você tem se identificado mais com Eva, nesse ponto de obediência, de responsabilidade, ou mais com Maria? Qual é a sua conexão entre essas duas mães? Tem sido exemplo para os seus filhos, tem levado eles para o caminho de Deus, tem buscado uma vida de fé e esperança perante Deus, como Maria, que levou Jesus, que instruiu, que educou, que levava ele para o templo? Ou você tem sido relapsa na sua fé, na sua relação com Deus, e isso tem, de alguma forma, motivado os seus filhos a também estarem distante do Senhor? Então, essas mulheres se conectam por esses pontos. E para a gente finalizar, meus irmãos, algumas aplicações e ideias aqui nesta noite. Como que Eva e Maria podem inspirar as mães de hoje? E eu trago para você 5 questões aqui também. Primeira delas, elas inspiram através da responsabilidade e através da consciência. Como Eva, cada mãe influencia gerações com suas escolhas e os seus exemplos. Você, mãe, vai influenciar o seu filho, vai influenciar o seu neto, se tiver a graça, vai influenciar os seus bisnetos com o seu exemplo e com as suas escolhas. Influenciá-los para o bem ou influenciá-los para o mal. A maternidade exige consciência do seu impacto formativo na vida dos filhos, netos, sobrinhos, agregados. É preciso entender isso, mamãe, que você tem uma responsabilidade de formação, de consciência para aqueles que Deus colocou na sua vida como seus filhos, seja de carne ou elas inspiram mães a serem resilientes diante do sofrimento e das incertezas da vida. E você vai precisar de exemplos, você vai precisar de pessoas que te inspirem quando você estiver passando por uma luta, por uma dor, por um sofrimento dentro desse ofício da maternidade. Quando você vê o seu filho fazendo escolhas que desagradam, quando você vê o seu filho não seguindo os caminhos que você ensinou, quando você passar por algumas situações, e eu não falo aqui de dor tão somente de você perder literalmente um filho, dele morrer e você ter que sepultá-lo. Muitas vezes os filhos, eles escapam pelos nossos dedos, eles fogem como bagre ensaboado, como a gente usa o ditado popular. Isso traz dor também para o coração da mãe, ver o seu filho seguindo caminhos que ela não ensinou, que ela não segue, que ela não quer que ele siga. Que Deus te abençoe se você estiver vivendo esta realidade. Ore, entregue seus filhos ao Senhor. Elas inspiram mães a serem resilientes. Seja forte, seja resiliente. Busque a força em Deus para você superar esse momento de dor. Terceiro, obediência e fé. Mãe exige obediência e fé. Maria inspira pela sua entrega confiante ao plano de Deus. Ela abriu mão dos seus planos para que os planos de Deus fossem cumpridos na vida dela. Quais eram os planos de Maria? Casar com José, ter filhos e ser feliz. Mas ela abre mão desses planos pessoais para cumprir nela o plano de Deus, de gerar o Salvador. Você, mãe, está preparada para abrir mão dos seus planos para que os planos de Deus sejam cumpridos através da sua vida? Ou na sua vida, através de você? Mães de hoje também são chamadas a confiar no processo da vida e da criação dos filhos. Você está confiando em Deus? Buscando a Deus? Dependendo de Deus? Quando você não sabe o que fazer, o que você faz?
Você vai a Deus, você ora, você pede orientação. É preciso confiar em Deus, é preciso buscar a direção dEle. Como se diz, filho não vem com manual. Nós precisamos buscar em Deus direção para criá-los. Quarto, educação dos filhos para o bem. Eva viu um filho matar o outro. E talvez na sua consciência ficou aquela pergunta: onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Porque normalmente a mãe faz isso, quando vê o filho se afastando dos caminhos que ela ensinou, ou que ela não quer que o filho ande, ela se pergunta: mas onde foi que eu errei? Qual foi a minha falha? Eva viu um filho matar o outro. Maria educou Jesus com valores que o tornaram símbolo do amor e da justiça. Ambas lembram a importância da educação moral e espiritual para os nossos filhos. Você precisa instruí-los naquele caminho que você quer que eles andem. E para terminar, elas são exemplo de amor incondicional. Ser mãe é amar incondicionalmente. Amém? Apesar dos erros e dos sofrimentos, ambas amaram seus filhos profundamente. Isso inspira o amor perseverante nas mães atuais. Mãe, ame os seus filhos de todo o seu coração, mas não ame apenas com o sentimento amor. Ame com atos, com concretude. Ame levando eles a ser filhos não apenas seus, mas também serem filhos de Deus. Amém? Jesus não era só filho de Maria, ele era filho de Deus. Que você possa levar os seus filhos a isso, a se tornarem também não apenas seus, mas filhos de Deus. Vamos orar. Deus, essas mães nos inspiram a maternidade nos nossos dias. Eva e Maria estão conectadas pela história da redenção. E elas inspiram as nossas mães hoje a seguir os seus caminhos. Seja os caminhos que elas fizeram de bom e evitar os caminhos que elas fizeram de mal. Ó Pai, que essas mulheres, elas possam sempre trazer inspiração para cada mãe da nossa igreja e aquelas que estão nos acompanhando neste momento. Que o Senhor conceda graça sobre cada uma das nossas mamães. Que a graça do Senhor, que o teu cuidado, que a tua provisão, que a tua misericórdia esteja presente em cada uma delas. Assim nós oramos no bendito nome de Jesus. Amém e graças a Deus.